paz do Senhor Jesus, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, sábado, vamos estar aqui trabalhando a nossa leitura diária. Está lá em Efésios, capítulo de número 5, o verso de número 15 e o verso de número 16 e 17. Vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, a nossa leitura hoje está dizendo assim: andando com prudência e com bom senso. O texto começa dizendo: portanto, vede prudentemente como andais. Aqui nós temos dois pontos importantes para a gente fazer uma aplicação pessoal no nosso dia de hoje. Vede prudentemente como andais. O Senhor está falando o seguinte, que é para você examinar como você tem andado. Você examinar como você tem caminhado. Você fazer uma autorreflexão sobre a sua vida, sobre os seus dias, a forma com que você tem levado a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, a forma com que o seu testemunho de vida, que foi algo que nós falamos durante a semana, como você tem andado, como você está. É isso que o apóstolo está dizendo aqui. Olha para dentro de você e olha como você está. Vede e veja prudentemente, ou seja, não tente enganar a si mesmo. A gente pode até enganar o outro, mas a gente não se engana, porque a gente se conhece a ponto de saber aonde a gente erra e onde a gente acerta, aonde a gente está errando e aonde a gente está fazendo a vontade de Deus. E o texto continua dizendo assim: não andeis como nécios, mas sejam sábios. Ou seja, não faça as coisas de qualquer forma, não faça as coisas como quem está lá fora e não conhece a palavra de Deus faz, mas faça com sabedoria, faça buscando direção de Deus. Porque o texto continua dizendo assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando o apóstolo está dizendo remindo o tempo, ele está dizendo assim: aproveita os dias que você tem e faça tudo da melhor forma possível, porque os dias lá fora são maus e os dias lá fora estão se findando. Então a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem na presença do Senhor, não somente na casa de Deus, mas também fora da casa de Deus, e fazer o nosso melhor. Remindo o tempo, ele quer dizer o quê? O tempo está se extinguindo. O tempo é a única coisa que o ser humano não consegue controlar. Você consegue viver o hoje, você consegue projetar talvez o teu amanhã, mas não está nas nossas mãos o controle dos dias, o controle das horas, o controle do tempo e o controle do amanhã, daquilo que ainda não chegou. Então aproveita o seu tempo, aproveita os teus dias e faz o quê? Seja sábio, ande com sabedoria, viva com sabedoria, caminhe com sabedoria. Aqui o 17 vai dizer assim: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quando a gente fala de nécio, de sabedoria, de insensatez, a gente está lidando diretamente com sentimentos humanos. E a gente é ser humano e a gente não consegue ser sábio em todo o tempo. A gente não consegue ser sensato em todos os momentos. Há algum momento em que a gente vai se frustrar, se entristecer. Mas aí existe uma coisa que o Senhor também nos deixou, que se chama domínio próprio. O domínio próprio, ele é um dom. Está lá em Gálatas, quando vem falar acerca dos dons espirituais. Domínio próprio, ele é um dom que o Senhor nos deixou gratuitamente, mas ele é algo que a gente tem que buscar. Ele é algo que a gente tem que desejar ter.
É como se você quisesse muito alguma coisa e você se sacrificasse para conseguir. A gente se sacrifica para ter um carro bom, a gente se sacrifica para morar numa casa boa, a gente se sacrifica pelos filhos, pela família. Se sacrifique pelo menos um dia da tua semana para algo que venha direto do trono de Deus. E esse algo gere muitas outras coisas em você. Isso é dom. Isso é buscar pelo dom. Quando a gente está falando de insensatez e de sabedoria, a gente está lidando com o domínio próprio humano acerca de emoções. O ser humano, hoje em dia, é muito levado a emoções, ao imediato. A gente é imediatista. A gente quer tudo para agora, tudo para o momento. E quando a gente não tem domínio próprio, quando a gente não tem sabedoria para lidar com o agora, a gente prejudica o nosso amanhã, a gente prejudica o nosso futuro. A gente é como o nécio, conhecedor da palavra. Você conhece a palavra, sabe o que tem que ser feito através da palavra, mas age como tolo. Age como alguém que não é conhecedor da palavra de Deus. Então hoje no seu dia, guarda isso com você. Pede ao Senhor para que te dê sabedoria, porque isso também é dom de Deus. Pede que Ele te derrame graça para que você tenha domínio próprio sobre as tuas emoções, domínio próprio sobre aquilo que te cerca, sobre as dificuldades que te aflige, porque a gente vai alcançar tudo isso através da ajuda do Espírito Santo de Deus. E em todas estas coisas, o nome do Senhor é glorificado. A gente aprendeu aqui nessa semana que a nossa vida e o nosso testemunho, a gente como sal da terra e luz do mundo, é testemunho vivo de Cristo Jesus. Então, se nós somos o testemunho de Cristo Jesus nesse ano de 2022, que é o que a gente está agora, que a gente seja uma coisa boa, que a gente emane coisas boas, que de nós saia uma fonte de água viva para todo aquele que nos vê, e nestas coisas o Senhor será glorificado. Tenha prudência no falar, prudência como você vive, prudência no seu andar, prudência no seu tratar com as pessoas, com quem é conhecedor da palavra de Deus e muito mais com quem não é. Aí você fala, mas por quê? Por que, irmã, muito mais com quem não é? Porque aquilo que sai da tua boca tem o poder de converter quem não conhece a Jesus. Não seja nécio, não seja tolo. É isso que o apóstolo está nos dizendo. É isso que ele está dizendo. E aproveite o tempo. Por quê? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que será a vinda do nosso Senhor. Nós o aguardamos. Mas ninguém tem o controle do dia e nem da hora que isso vai acontecer. Então que a gente possa aproveitar os nossos dias com sabedoria, com graça do Senhor, que a gente possa levar a palavra dele e que a nossa vida seja um testemunho fiel da palavra do reino de Deus e que a gente venha a espalhar essa luz que é o evangelho para todo aquele que ainda não conhece ao Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a você que nos acompanhou aqui durante essa semana e mais um devocional diário. Amanhã, domingo, eu aguardo você aqui na nossa escola bíblica presencial e a gente vai poder trabalhar aqui muitos pontos dessa lição de número 2. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e vem para a EBD, vem aprender da palavra de Deus.